Olá, seja muito bem-vindo ao curso Hérnia de Disco, o curso que compõe essa plataforma da mentoria Avalia que Trata. Uma plataforma que vem com o propósito de desenvolver e aperfeiçoar o profissional fisioterapeuta em sua integridade, com conhecimentos técnicos e científicos de excelência e, acima de tudo, como indivíduo e profissional, com conteúdos de marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, tudo para que você, fisioterapeuta, seja um profissional de excelência. E não será diferente nesse curso, onde a gente vai abordar toda a essência, toda a base da anatomia e fisiologia dos discos intervertebrais, envolvendo as relações funcionais da coluna vertebral, assim como raciocinando em termos científicos e funcionais no que os guidelines vêm nos apresentando. Muita evidência científica para que a gente possa discutir com base técnica e você ser realmente habilitado a tratar o seu paciente para obter resultados cada vez mais importantes no dia a dia, que é o que vai lhe tornar referência no assunto. Hoje, a gente vai entrar em nossa primeira aula com muita base, com muita consistência. E aí, para a gente falar sobre hérnia de disco, que é o assunto de hoje, a gente precisa entender um pouco sobre a sua anatomia, sobre como funciona e está disposta a hérnia de disco anatomicamente. Então, dessa forma é que a gente vai começar a nossa aula, tá? Então, a gente tem basicamente o disco intervertebral entre as vértebras, certo? Esse disco, ele tem seu processo espinhoso, tem o disco intervertebral e também tem as suas facetas articulares que vão se conectar nessa região para formar o orifício, né, o forame entre as vértebras. Outro ponto que a gente precisa caracterizar aqui é toda essa região mais inferior e central, onde a gente se localiza o que nós denominamos de placa cartilaginosa. Placa cartilaginosa. Uma estrutura que faz parte do disco intervertebral e conecta a estrutura do disco intervertebral com os corpos vertebrais. Existe tanto na porção inferior como também na sua porção superior. Uma estrutura responsável por nutrição de toda essa região do núcleo e também de parte dos ânus fibrosos. Então, ela tem uma função de nutrir também o núcleo todo, o inteiro, e 2/3 dos ânulos fibrosos. E onde estão essas estruturas? Aqui a gente tem o núcleo, aqui dentro, e aqui as lâminas fibrosas, os ânulos fibrosos. Então a gente vem com o núcleo para essa região e os ânulos fibrosos um pouco mais lateralmente. Contando anatomicamente com essa estrutura, a gente vem para um novo desenho. Então a gente tem aqui disco intervertebral, o núcleo e os ânulos fibrosos. Esses ânulos fibrosos,
eles vão dar toda uma consistência no disco intervertebral, trazendo essa estrutura óssea, que são os arcos aqui agora, e internamente a isso a gente tem o canal medular. E nesse canal medular a gente tem a medula, por onde saem os ramos de nervos periféricos. Dessa forma, esses ramos de nervos periféricos têm aqui o gânglio dorsal, mas também dessa estrutura sai o que a gente chama de sino vertebral de Lusca, umas das terminações nervosas que vão oferecer ao sistema vertebral do núcleo, de todo o disco intervertebral, a consistência das informações e que são responsáveis por emitir a informação de dor quando existe comprometimento no corpo do paciente dessa estrutura. Então ele vem por essa região e toda essa região de porção póstero, lateral e posterior do disco intervertebral. Pensando nessas estruturas, aqui falta colocar ânulos fibrosos. A gente precisa entender um pouco da sua composição, tá? Por exemplo, a placa cartilaginosa, ela apresenta em sua composição, em média, 55% de água, ou seja, é uma estrutura que tem bastante água. 8% do que a gente chama de proteoglicanos. Proteoglicanos são estruturas que dentro também do disco vertebral vai ser responsável pela fixação, a absorção de água nessas estruturas para manter a sua capacidade de absorção, de função, de absorção de choques mecânicos. Além da condição que oferece os 55% de água e os 8% de proteoglicanos, a gente tem a composição dos colágenos. Então, nós temos aí, em média, 25% de colágeno nessa estrutura. Esses 25% de colágeno na estrutura do proteoglicano traz a firmeza e a consistência dessa estrutura, onde vai também compor as outras estruturas mais acima do núcleo, né? Onde o núcleo, a gente tem essa composição aqui. A gente tem 80% de água, H2O, tá? Então, 80% de água é uma condição extremamente importante para essa função de absorção de choques mecânicos. Colágeno tipo 2. Esse colágeno tipo 2 que é apresentado no núcleo é um colágeno que tem uma proporção básica de suporte de 4%. Então, colágeno tipo 2 em 4%. Dessa forma, você começa a entender mais como a estrutura do corpo ele é feita, e principalmente do sistema intervertebral. A gente tem também um pouco de elastina, que dá a flexibilidade dessas estruturas. Então, 4% de colágeno e elastina. Um pouco. E aí compõe a rigidez e a conformação da estrutura musculoesquelética relacionada com o disco intervertebral, mas não podemos esquecer também, tal como a placa cartilaginosa, dos
proteoglicanos, que são extremamente importantes na absorção de água, como eu falei. E no caso do núcleo propriamente dito, ele pode chegar nessa junção toda aí até 14, 15, 20%. Então vamos botar aqui em média 15% da sua composição, para você ver o quanto é importante para a fisiologia do disco intervertebral os proteoglicanos. Eles absorvem como uma esponja toda essa estrutura de água que fornece a qualidade de absorção mecânica, de força, de dissipação mecânica do disco intervertebral. Então, a gente precisa entender outras coisas de função desse disco intervertebral. Ele funciona basicamente aqui, tá? Como um ligamento conectando um disco intervertebral, um corpo vertebral superior com o corpo vertebral inferior. Dessa forma, mantendo a junção através dessas fibras, ele também vai ter a função de suporte de peso. O suporte de peso com essa consistência de água é super importante. Vale salientar que essa reabsorção de água, ela acontece no período noturno, tá? Então a gente coloca aqui, noturno, começa a receber mais água para manter a sua função de absorção, de manter o corpo funcional de forma consistente. E aí, voltando aqui para essa função, né, mecânica de ligamento, suporte de peso, a gente tem uma relação muito grande com o suporte de peso devido aos 2/3 anteriores do centro de gravidade do corpo. Por isso, existe uma descarga enorme na estrutura do disco intervertebral. Dentro dessa composição dessas estruturas, a gente precisa definir a composição dos ânulos fibrosos. Os ânulos fibrosos, eles são compostos, né, de aproximadamente de fibras intercaladas, ou seja, é como se elas fossem nessa perspectiva aqui, tá? Eu tivesse isso, e elas são intercaladas em 65 graus, e a outra viesse por trás, a rodiana, com uma perspectiva intercalada de função, certo? Então, essa daqui eu vou pintar, intercalar ela, que você entenda melhor. Enquanto as outras ficarão com o outro lado. Então, elas têm essa disposição, que é de aproximadamente 65 graus, para facilitar o choque mecânico, a absorção na hora de rotacionar. E essa rotação, essa absorção de forças mecânicas é super importante para a saúde da coluna vertebral. E quanto à composição química, né, de acordo com o núcleo também, a gente tem os ânulos fibrosos sendo composto de aproximadamente 65% de água. H2O. E nesse contexto, a gente ainda tem o colágeno tipo 1, que dá mais firmeza à estrutura dos ânulos fibrosos. Então, 1, tá? Enquanto no núcleo a gente tem um colágeno tipo
2, tá? Então é super importante que você entenda isso, e também a gente ainda encontra um pouco de maleabilidade nessa estrutura com a elastina, onde você pode encontrar 10% da elastina. Então, partindo desse conceito básico, você vê a importância da água na composição do disco intervertebral dentro da sua função mecânica, dentro do seu composto como um todo. Aqui, compõe em média de 20 a 30% é o colágeno. Eu esqueci de colocar. Então, essa junção de estruturas, de substâncias, dá a saúde do disco intervertebral, que pode ser completamente alterada devido a processos degenerativos. E processos degenerativos esses que são decorrentes de vários fatores. A ciência já fala que a idade altera toda a composição do disco, desde concentração de água a concentração de proteoglicanos, de colágeno, de elastina. A proporção ela varia de acordo com a idade, de acordo com a estrutura do disco intervertebral. Pensando exatamente nessa estrutura de disco vertebral, existem várias condições durante a vida que vai modificar isso, como também as doenças e as sobrecargas fisiológicas, como o tabagismo, que faz parte do meio ambiente que você vive, hábitos alimentares desregrados. Tudo isso a ciência já comprova o quanto é capaz de limitar a função do corpo e do disco intervertebral. Também, olhando na perspectiva funcional, a gente olha e observa que essas alterações, esses fatores ambientais, químicos, como também a diabetes, já tem evidências científicas relacionando com isso, são capazes de promover uma alteração bioquímica, que eu vou falar mais na frente, na próxima aula, da composição e promover a apoptose, ou seja, a própria necrose da estrutura do disco intervertebral pelo corpo. E esse déficit durante o processo de conceito de saúde e doença, do estilo de vida que a gente vive, os fatores ambientais vêm comprometendo, porque afeta tanto os nutrientes, né, do corpo, os nutrientes dessa estrutura, né, como também pode diminuir a capacidade de absorver a fixação aqui, por exemplo, da placa cartilaginosa junto ao núcleo, né? E essa composição da placa cartilaginosa junto com o núcleo, ela vai dar a fixação e está dentro de um contexto funcional e biomecânico. Então, quando essas composições começam a alterar a firmeza, a elasticidade, toda a estrutura de fatores dentro da anatomia e da fisiologia do disco, as tendências e patologias degenerativas começam a acontecer de maneira mais intensa. E aí, eis que começam a acontecer algum tipo de degeneração, algum tipo de comprometimento. Aí o que é que acontece? Primeiro, a gente precisa analisar aqui uma coisa, né? A gente falou da medula, tá? A medula, ela está revestida pelas meninges, em especial a dura mater. Essa dura mater também é inervada pelo sino, vou colocar aqui, sino vertebral de Lusca, que é nada mais, nada menos do que um plexo nervoso.
sensitivo, onde toda informação de dor após uma protrusão, após a evasão, né, a extrusão do conteúdo interno do disco intervertebral pode comprometer bastante. E esse sino vertebral de Luskar, ele vai inervar caracteristicamente, né, terço externo do ânulus fibroso, ok? Como também a gente tem toda a porção relacionada com ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento longitudinal posterior, ele vai estar localizado nessa região aqui, junto com o ligamento amarelo, tá? Ligamento longitudinal posterior mais próximo lá da região vertebral, não é? E o ligamento amarelo mais compondo a porção posterior do canal medular, tá bom? E essa porção do sinus vertebral de Luskar vai pegar exatamente essa porção mais próxima, né, do disco intervertebral, que está sendo composto pelo ligamento longitudinal posterior. E devido à conexão do ligamento longitudinal posterior e o canal medular, nós temos também que esse sino vertebral de Luskar tem relação direta com a dura mater. Então, alteração de tensão da dura mater, alteração de tensão do ligamento longitudinal posterior e dos ânulos fibrosos externamente, o terço externo, começa a gerar sensibilidade nesses nervos. É onde muitas vezes uma protrusão discal ou uma hérnia subligamentar, que eu vou falar nas próximas aulas, vai provocar comprometimento dos sintomas, dos sinais e sintomas do corpo do paciente. E pensando nessa estrutura, a gente tem dentro dessa anatomia da medula, dos nervos periféricos, essa chegada do sino vertebral de Luskar para nos informar que muita coisa não está andando bem em nosso corpo como um todo. E aí, pensando na fisiologia corporal de suporte de peso, de servir também aqui, ó, como pivô de movimento, né? Funciona como pivô de movimento. Pivô de movimento extremamente importante quando se tem uma capacidade rotacional das vértebras. Isso a gente pode ver quando chega paciente com dificuldade de fazer rotações. Às vezes não tem nenhuma hérnia, às vezes só uma protrusão, e pode estar bastante acometido essa função do corpo do paciente. E para que você veja como isso funciona direitinho e essa relação, o equilíbrio mecânico funciona da seguinte forma. A gente vai refazer aqui essa estrutura anatômica a unidade funcional do disco. Vértebra inferior, superior, tá? Quando esse disco está submetido a cargas mecânicas, mesmo com toda essa estrutura que ele tem, se essa carga vier de cima para baixo, ao nível dos ânulos fibrosos, ela é rebatida, absorve e é rebatida. Isso pensando num disco hidratado de azul. Um disco bom, sem condições degenerativas. Se a gente pensa
é um disco desidratado. E aí, ó, vamos voltar aqui. É aqui, ó, essa estrutura, ela recebe também a carga e rebate com o núcleo compondo e mantendo a estabilidade e recebendo a maior parte da compressão. Quando essa estrutura passa a ficar desidratada, o que é que acontece? O núcleo diminui de tamanho, não sendo suportado por essas estruturas, a pancada maior, né? O trauma maior vai ser onde? Nas placas cartilaginosas. E aí é que está o grande problema, porque essas placas cartilaginosas vão receber muita carga sem estar sendo composta por muita água. Ela não vai ter condição tão boa de suportar essas pressões. E aí começam a haver a alteração de força nesse platô, onde nós temos a placa cartilaginosa, que ela é que mantém a estabilidade e a conexão entre o disco, o núcleo e o corpo. E aí a ruptura da placa cartilaginosa pode gerar um processo inflamatório, uma reação autoimune que vai começar a desenvolver toda a patologia discal, que é assunto da próxima aula. Nesse contexto, a gente precisa entender biomecanicamente como funciona. Então, se eu tenho um movimento aqui de flexão, tá? Eu tenho uma flexão sendo para direita, eu tenho o disco nesse contexto sendo mais esmagado nessa região, ok? Com a característica mais esmagada. E aí nós temos uma condição de protrusão, de abaulamento dos ânulos fibrosos, porém o disco ele vai seguir para posterior. Então a flexão, o movimento, ele gera o estímulo oposto ao do movimento. Se eu gero uma flexão, que é uma pressão, um vetor de força para frente, eu vou gerar a compressão dos ânulos fibrosos dessa região, mas o disco ele vai ser empurrado para trás. De forma oposta, deixa eu só complementar aqui para ficar bom para vocês, aqui é o disco desidratado. E aí, de forma clara, quando eu tenho uma extensão, eu tenho uma tendência maior a ter o disco, ele vai mais para a região anterior, mas ele tem uma tendência de abaulamento por conta da pressão dos ânulos fibrosos, isso sendo um dos motivos de dores e queixas também com o paciente. Mas tudo isso, em relação à fisiopatologia, à origem dos sintomas, a gente vai ver e conferir nas próximas aulas. Grande abraço.